Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira e no Sem Censura nós vamos falar dos problemas causados pelo bullying. Mas vamos falar também de produtividade, de teatro e de música. E os nossos convidados são Jane Duboc, cantora, que ela está junto com Márcio Lotti fazendo o show Beijos, que são músicas de filmes inesquecíveis aqui no Rio. Vamos nos deliciar com esses beijos todos, Jane. Você vai começar logo cantando, tá? Já já te chamo. Prazer em tê-la aqui. Nós estamos cantando Gilberto, que é diretor de teatro, e ele está em cartaz com a peça O Tempo é Só Uma Questão de Cor. Uma linda frase de Caio Fernando Abreu, você que escolheu como texto. Sim, como título do trabalho. Vocês estão aonde, hein? Na Cidade das Artes, de sexta a domingo, na Sala Eletroacústica, que é um teatro de câmara que faz parte do conjunto da Cidade das Artes. Aquele lugar é lindo. Muito, e está muito bacana agora, tá funcionando sim. muito. Ok, estamos com a Ana Paula Montanha, que é headhunter, e ela fala sobre o aumento da produtividade nas empresas quando os colaboradores estão satisfeitos. É o melhor Ótimo dos isso. mundos, né? A gente vai começar cheio de dicas aqui para os nossos empregadores, não é, Bruno? Com certeza. Vamos sair daqui todos felizes. O melhor dos mundos, né? Todos nós gostaríamos de alcançar isso. Ótima ideia, Ana Paula. Muito Obrigada. bom. E nós estamos com Lúcia Marmostem, que é psicóloga. Acertei? Não foi assim dito com tanta ênfase, podia ter sido melhor. E ela fala sobre bullying e como ele afeta a vida de crianças e jovens nesse país, sobretudo depois essa carnificina que aquele pobre menino de 14 anos perpetrou. Bom, prazer em ter aqui, Lúcia. Obrigada. Nós estamos com o Bruno Barros, nosso produtor de web, que vai conversar com vocês um pouco. Ei, Vera, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Hoje a gente vai aprender a trabalhar feliz e sem bullying, não é mesmo? Isso, Né? isso. Tem tudo a ver E ainda a presença cantar das e duas cantar. aqui. E ainda cantar é o teatro e você tem que participar, é claro. Hashtag sem censura, você já sabe. A sua mensagem cai aqui, eu passo para os nossos convidados. É facinho, facinho, Vera. Maravilha. Então vamos pedir para Jane. Jane, vamos cantar? Vamos. Você vai cantar o que agora? Bom, eu vou cantar com o Márcio Lotti uma música do Jorge Drexler, que está nesse espetáculo Os Beijos, que do filme que Walter Salles dirigiu, Diário de Motocicleta, com o Gael. Ai, que lindo. É uma música que ganhou, inclusive, o Oscar, né, Márcio? Ah, maravilha. Márcio, querido, depois você vem sentar com a gente. Tá bom. Tá? Então, por favor, Jane, quando você quiser, a gente tá só ouvidos. Clavo y mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creio que he visto una luz al otro lado del río. El día irá pudiendo poco a poco el frío. Creio que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima e yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
sério voy remando, muy adentro sorrio. Creio que he visto uma luz al outro lado del rio. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima yo sobre un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi rema nell'acqua, llevo tu remo nel mio. Creio que he visto uma luz al outro lado del rio. Clavo tu remo nell'acqua, llevo tu remo nel mio. Creio que he visto uma luz al outro lado del rio. Que lindo! Muito lindo, Jânia, muito lindo. É triste, é engraçado. Vamos sentar? Tá. A música americana, ela tem uma coisa triste, né? Sabe, me lembra aquela música dos Andes, que é alegria, alegria, é uma tristeza infinda. E essa música é tão bonita. É triste, né? É linda. A esperança do outro Senta lado. aqui, Márcio, vê se tá bom. Dá para você? É, eu estava vendo você tocando, cantando. Você faz tudo, né? Não. Você faz Faz, tudo. Faz quase. tudo, faz tudo. Olha só, eu estava lendo e estava vendo que você, muito nova ainda, você foi embora para os Estados Unidos. Você já cantava, inclusive. Já. Não, tem umas histórias dela que eu aprendi ótimas. Você era do quarteto em tri. Sabe o que é isso? O quarteto em tri é porque ela era atleta. Adoro essa história. A gente virou penta também, né, campeão. A gente jogava vôlei pelo colégio e eu imitava o quarteto em si. Que delícia. Eu adorava a voz da Cibele. Eu fazia Carolina, os seus olhos fundos, a voz da Cibele. E aí a vida tem uns prêmios assim que eu virei amicíssima da Cibele. A gente trabalhou na Globo assim diariamente e eu era uma das melhores amigas da minha querida Cibele, que se foi. Mas é muito doido. Eu, de repente, cheguei no Rio, eu estou trabalhando com a Cibele, que eu imitava, entendeu? Muito legal. Muito bom. Eu hoje de manhã estava ouvindo o disco Movie Melodies. Me diz uma coisa, Márcio, conta aí o serviço do show antes que a gente converse demais e esqueça de dizer. O serviço do show. Ou seja, você sabe? Qual é o serviço do show? Ou seja, onde está o show, que show sim. horários, Serviço do tudo. show. O serviço do show. Vai ser na Salabá. Sala Baden-Powell, no sábado, dia 28, às 21 horas. Maravilha. E vai ser vocês dois. Com Alberto Chimelli ao Alberto piano Chimelli. e arranjos. No piano. E o grande Sérgio Barroso também no contrabaixo, que chega a ser meu primo. Também deve ser meu, Barroso. É mais família. Praticamente. Ele é de Belém? Não, ele é do Rio. Ah, então. Deve ser meu primo, mais do que dela. Provavelmente. E o repertório, como está? Olha, muita música bonita. Porque a gente só gosta de cantar música bonita. Então, agora a gente vai, né, brincar em cima da história dos filmes, dos beijos dos filmes, as músicas importantes de cada filme. E lembrar também dos beijos que a gente dava no cinema, né? Tá. Essa é a ideia que você teve. Já no Movie Melodies, no disco, era só a ideia de filme mesmo, americano, basicamente? Basicamente. Eu estava tomando um remédio, era Natrium, que é floral, né? Aí eu fui lá quando eu era criança, que meu pai e minha mãe viam muito cinema, muitos filmes, adoravam ir para o cinema, e a gente ouvia em casa aquelas canções. Aí eu fiquei pensando, essas canções tão lindas todas, desses grandes compositores, são do cinema.
Aí o Zé Maurício Maquilini me ligou para eu ser jurada do prêmio, era prêmio Sharp ainda. Isso. Né? Eu fui jurada várias vezes. Janinha, você está fazendo o quê? Eu falei, estou aqui trabalhando num novo, uma ideia de show. Aí eu falei para ele a ideia. 9 da manhã ele me ligou. Olha, não dormi, vem para cá. Aí eu fui para lá, para o escritório, e falei, eu quero fazer esse espetáculo. Que legal. Né? A gente ensaiou 20 dias só, e era para ficar 2 semanas aqui no Teatro da Lagoa, a gente ficou 2 meses, aí rodou o Brasil, e o Cláudio Tovar fez o figurino, a Ana Mundini fez a coreografia, teve uma estrutura muito legal, uma produção, e isso o Jorge Gambier, que é meu produtor lá de São Paulo, amado, queridíssimo, ele chorava nesse show. Ele ficava vermelho. Porque são músicas muito comoventes que vocês cantam. Exato. E Elas ele quis registrar em CD esse que você ouviu. Ele que produziu. É uma delícia. E no de amanhã vocês introduziram algumas mudanças em relação. Sim. O que vocês resolveram pôr de novo? Por exemplo, tem umas... Essa, por exemplo, que vocês cantaram agora, não estava. Não estava, não. Eu saí do Cinema Paradiso, aquele filme italiano, naquela cena dos beijos. Eu fui para uma farmácia, uma padaria do lado, uma farmácia, e um amigo meu, o que aconteceu? Eu falei, não, eu só vi um filme. Você estava... E a gente inicia, eu né, entendo perfeitamente. A gente inicia com essa cena dos beijos do Cinema Paradiso. Mas aí você estava falando das mudanças que vocês introduziram nesse show de agora, que são essas músicas, por exemplo, mais recentes. Sim, tem também música em francês, Michel Legrand, tem música em português. A gente deu uma mesclada, só resgatou algumas do Movie Melodies. Tá. A gente vai fazer uma espécie de homenagem aos outros países, né? A França e Brasil Itália. também, a gente vai cantar uma música em português. Vocês sempre trabalharam juntos? Nós nos conhecemos em 75. Aí, em 76, eu estava fazendo uma música para o Bruno Barreto, eu e o Guto Graça Mello. Aí eu fiz uma melodia, assim, uma letra, era Beth Faria, que era a atriz principal, e eu estou lá cantando, aí ele me viu cantando. Você tem que trabalhar comigo. Aí me levou para Zurana Jingles, que tinha Lucinha Lins, Ivan Lins, Tavito, Duarte Souto, os né? jingles todos. Zurana, Paulo Sérgio porque você, quando eu digo que você faz tudo, você faz tudo. Porque você é empreendedora, você é produtora, você faz música, você foi para os Estados Unidos, se formou em música, aí você volta, faz jingle, faz publicidade, faz cinema, televisão, rádio, você faz tudo. Não, eu sou uma guerreira, né? Trabalho muito. Trabalha muito. Eu Um gosto. adendo, falar dela. Pode. Ela toca piano, ela toca violão, ela faz toca arranjos, flauta, né? faz arranjo, compõe bem pra caramba, faz Ave Maria, letra. é amigo mesmo. É porque ela é uma mulher Ela da grita música. rodopica, ela faz tudo. Você é da música. Ela Eu é. adoro o que eu pertence à faço. música. Ela é a Você música. falou, eu pertenço. É uma coisa esquisita que quando a gente gosta, o meu neto é igualzinho. O meu neto entra no carro, liga aí a música. Eu coloquei meu neto na escola de música, ele tinha 4 anos. 4 anos. Ele chegou lá na escola, no primeiro dia com a flauta doce, a malinha, todo feliz. Segundo dia, no terceiro, vó, presta atenção, 4 anos. Quero mais essa aula de música. Falei, mas por quê? Avó, só música de criancinha. Caramba. Ele só gosta de coisas, Michael Jackson, não sei o quê, e Já é canta elaborado. tudo. Mas é porque o teu filho, deve ser o pai dele? Músico, o Jay Wacker, é músico compositor. também, né? Então, a mãe também canta. A mãe também. A mãe é vocalista do The Voice, super pop. Caramba. E faz também a virada do Brasil, negócio de música. Ela também canta. Ela faz teatro, meu filho faz teatro, eu fiz teatro. Então, o meu neto já subiu em palco, já tinha decorado a coreografia da peça, sai dançando. Eu falei, meu Deus, esse já... Não, esses é que são bons, porque eles fazem isso naturalmente, eles não têm, eles têm uma intimidade com, ele é com do o ramo, meio. Eles Não são tem do ramo. jeito. Eles são do ramo. Ele é do Maravilha. Que outras músicas que não são essas novas, as antigas, que você está mantendo no show? Home, que é a música que a Diana Ross canta no The Wiz, que é a versão black do Qual é? do Qual é? Mágico Dá de uma Oz. palhinha. When I think of home, I think of a Ai, place ele é where there's love overflowing. I wish I was home. Esse chora quando eu canto essa música. Você ainda chora? Aí diz que ele não vai Até cantar hoje? comigo, que ele vai chorar. Ele vai chorar?
Cantar chorando. Tem que cantar chorando. Ah, o que mais? Tem As Time Goes By, obviamente, que a gente vai projetar Ingrid Bergman. What a e o- Wonderful World, você vai... Ele vai cantar Você vai What a cantar, Wonderful lindo. World. Tem também Bewitched. Bewitched, lover and bewildered. Ela lindo sabe isso. tudo, É porque é né? do meu tempo, né, gente? É bom demais. Que melodias, que Que letras, melodias, né? que melodias. Essas melodias são para sempre. E você identifica de pronto o filme. Ah, essa é daquele filme. Você sabe que não. Eu fiquei ouvindo, eu disse, isso é de que filme mesmo? O True Love, por exemplo. Eu disse, True Love? Onde é isso mesmo? É do High Fidelity, não é? Aquele exatamente. filme, não é High do Bing Society, Crosby, aquele High Society. É. Que tem Bing Crosby. Que tem o Bing Crosby, Grace Bacano, Kelly, Grace e Kelly. Frank Sinatra, não Ah, é isso? lindo esse Não, isso, filme. você tem razão, é uma viagem aos filmes. Não é? Você vê a Ingrid Bergman, o avião indo As Time Goes By, o avião indo embora. Ah, comove, eu fico comovida, sabe? E a gente manteve também um pupurri para criança. Foi só, Lúcia. Crianças, que são as músicas Edelweiss, da Ah, que família, bonitinho. né? Edelweiss, a gente tem Hi Lily, Hi Lily, hello, Leslie Caron, imagina. Leslie Umas que Caron, são eternas, São né? eternas, São, né, exatamente, gente? Lúcia. Over the Rainbow. Pode passar milhões de gerações e Não elas é? continuam. Ah, vai ser uma delícia esse show. Bom, daqui a pouco a gente conversa mais um bom. pouquinho. Vamos agora conversar um pouquinho com a Lúcia. Vamos para um assunto que é mais sério. Eu adorei essa ideia de pôr a Lúcia com a Ana Paula hoje, porque, mal ou bem, a gente vai falar de felicidade de convívio, né, que é o problema do bullying. Eu estava vendo hoje uma ONG, existe uma ONG assim, não bata nas crianças, sabe? Palmadinha, não dá aquelas coisas. Eu tenho horror, eu acho que não se toca no corpo de ninguém. Criança, adulto, médio, bebê, o que for. Mas os pais, às vezes, têm uma atitude disciplinadora em relação aos filhos. Qual é a importância da educação para você criar uma criança que age um bullying? Que provoca bullying. se diz. Provoca. Veja bem, algumas características de quem pratica o bullying, né? De quem intimida o outro, de quem goza, azara, humilha o outro. Algumas características, talvez a gente possa até dizer que venham na carga genética, venham com essa criança. Mas a questão da educação é muito importante, porque muitas vezes os pais são permissivos, muitas vezes se acha engraçado fazer alguma coisa que leve vantagem, desde assim, tipo uma fila boba, né? Para comprar pipoca, passou à frente, meu filho é esperto. Né? Então, aquela educação que ensina o filho a sempre diminuir o outro para levar alguma vantagem em cima disso. Então, são alguns fatores que podem facilitar o desenvolvimento. Que, geralmente, quem pratica, ele tem capacidade de liderança, ele é persuasivo. Agora, a questão é quando vai pela dificuldade de desenvolver empatia. Porque são pessoas que fazem o que querem, a grande maioria, né? Estamos falando de uma forma geral. Quem pratica o bullying faz o que quer, na hora que quer, e não tem culpa. Não sente culpa. Praticamente não sente culpa, não elabora isso. O que interessa a ele é o poder, não importa a custo de que sofrimento do outro. Então, fica uma coisa muito complicada. Eu acho que a coisa de empatia, de você poder se colocar no lugar da outra, né, da outra pessoa e pensar, eu gostaria que fizessem isso comigo, como é que eu estaria me sentindo? É isso que faz você ser capaz de se relacionar, ter compaixão, solidariedade. Conviver com os outros, né? Eu estava lendo uma coisa interessante, não sei até se foi você que falou, que para existir o bullying você precisa de 3 coisas. Não basta ter o alvo do bullying e o cara que exerce o bullying, você precisa ter os espectadores. E isso nos remete a todos aqui, sem exceção, que estão em casa também, que é o que a gente já passou em escola. A gente pode não ter feito bullying, a gente pode não ter sofrido bullying, mas a gente viu. E a gente ou riu, ou ficou indiferente, ou ficou omisso. Mas é um pouquinho difícil, né? É difícil. Você agir contra. Estou É falando em muito termos totalmente de uma isso que eu tô escola das dizendo. crianças. Nós somos cúmplices, mas a gente tem culpa, porque você sente Mas que é a o medo. pessoa está certa. Geralmente Muitas são os vezes- valentões, né? São pessoas poderosas, né? Você fica com medo. E você fica com muito A gente- medo de você fazer alguma coisa ou denunciar esse bullying. Esse é o grande problema.
de denunciar o bullying e você virar a próxima vítima eleita. Se não A for gente fica feito eficaz. covarde. E é importante, quer dizer, a gente precisa ter humildade para reconhecer sentimentos não bonitos, né? A gente fica covarde diante de situações como essa. A questão, acho que fica mais complicada ainda quando aqueles que, de certa forma, detêm também um poder, né, coercitivo ou de liderança também, numa escola, um diretor, um professor, não faz nada Isso, e deixa para lá. eu fico muito impressionada. E aí não é nem tanto medo. Não. É muito mais uma coisa de omissão comodidade. safada. É uma omissão safada. Se a gente situar, né, em função do fato recente na escola, então, se a gente situar o bullying, que é um fenômeno escolar, e pensar nisso, a gente fica muito preocupado com aquela história. Enquanto as escolas tiverem em mente que o principal é conteúdo, desenvolver conteúdo, currículo, estimulação ao cognitivo e não se preocuparem com esse aspecto socioemocional, a visão de educação não for uma educação integral, Com certeza. A pessoa a gente está só vai falhando. se preocupar com a nota no Enem. Exatamente. E a escola boa é aquela que aprova no Enem, é a que está no ranking. E aí, que E o qualidade de pessoas que a gente está tendo? Então, Exatamente. deixa para lá, não vamos mexer em quem está praticando, não. Finge que não está vendo, vai passar. Aquela história de achar que vai passar, ele passa, sim, para piorar. Com certeza, passa. Lúcia. Deixa eu fazer um intervalo, a gente volta continuando a conversar sobre o bullying ainda, mais um intervalozinho. Até já. E estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para... Deixa eu falar para você. Você quer falar algum comentário? Que aí senão eu vou para Brasília. Vamos aqui? Bom, o José Veloso, ele lança uma reflexão. Ele disse que quantos namoros não devem ter começado no escurinho das salas de cinema. É verdade, né? Era isso que a gente estava falando, né, Jane? Exatamente. O Jonas Trevisan, ele quer saber onde que surgiu essa palavra bullying, que agora está tão na moda aí, resume isso, ele quer saber a origem. Essa palavra surgiu na Inglaterra e na Europa em geral por conta de um interesse que começaram a ter o que estava acontecendo com o índice de suicídio de crianças e adolescentes. E começaram a investigar a vida dessas crianças e adolescentes e na história delas nessa história desse suicídio e tal, terem sofrido o que chamaram bullying. Né? Na verdade, já existe há muitos anos. Aqui no Brasil, o termo ganhou maior significado, mas é a coisa mesmo do ataque, né? Então, deixa eu ir a Brasília com a nossa repórter Karina Cardoso, que vai nos trazer as novidades na web, não é isso, Karina? Boa tarde, tudo bem? Pode falar. É isso, Vera. Boa tarde. Pois é, vou continuar falando aí de bullying, né? De uns anos para cá, muito tem se falado desse termo. É um assunto sério, muito mais comum do que se pensa. E eu queria compartilhar com vocês alguns dados. Bom, segundo a pesquisa nacional de saúde do escolar do IBGE, 7,4% dos 2.600.000 estudantes que cursaram o 9º ano do ensino fundamental em 2015, é algo aí em torno de 195 mil alunos, afirmaram ter sofrido bullying por parte dos colegas, principalmente envolvendo humilhações com a aparência do corpo e do rosto. E olha que dado curioso, o índice de alunos que admitiu já ter praticado qualquer tipo de bullying com um colega é ainda maior, são quase 20%, cerca de 520 mil estudantes, sendo a maioria meninos. E quem acha que isso é coisa de criança, que depois da vida escolar passa, se engana. Um estudo da Universidade King's College London, na Inglaterra, investigou o histórico médico de mais de 7 mil alunos britânicos de quando tinham entre 7 e 11 anos até os 50 anos de idade. E o resultado foi preocupante, viu? Ficou comprovado que aqueles que sofreram bullying enquanto crianças tinham mais propensão a desenvolver doenças psicomáticas na vida adulta. Então, o problema é sério, traz consequências graves aí para a vida do indivíduo. Alguns lidam melhor, outros nem tanto. E o bullying pode também estar associado a casos extremos, como o recente acontecimento na escola de Goiânia e tantas outras tragédias, né, desse porte que acontecem aí no mundo inteiro. Então, sobre isso, eu aproveito esse gancho e quero perguntar para a terapeuta Lúcia qual é o limite
da brincadeira que existe, né, sempre no ambiente escolar e qual é a responsabilidade da escola e da família no combate ao bullying e também na questão da conscientização. É com vocês. Maravilha. Realmente, o índice de bullying é assustador, porque é uma coisa que cada vez aumenta mais. Com, então, o cyberbullying, né, a internet entrando, ficou mais fácil ainda se fazer e a coisa atender proporções absurdas. É fotos que se colocam, zoações, é textos, e aí bota no Facebook, bota na internet. O que a Karina falou que mais me impressionou foi o dado de crianças que praticam o bullying ser muito maior daqueles que sofreram. A gente não sabe se é porque as crianças têm vergonha de declarar, mas 24% dos estudantes declararem que eles já exerceram bullying em cima de alguém é muito pesado. Porque o que você tem, exerce bullying, aquele que, vamos dizer assim, originalmente, né, vamos do primeiro, e as próprias vítimas de bullying, muitas vezes, a forma de se vingarem, de aliviar esse sentimento é praticando. Então, é um fenômeno psicossocial que cada vez é como se ele se estendesse. É uma epidemia. Então, você tem o bullying praticado, quem sofre, quando consegue se fortalecer, passa a praticar também. Agora, me diz uma coisa, Lúcia, nesse caso específico de Goiânia, como ela citou, você acha que foi um caso típico de bullying? Porque saíram algumas notícias de que não saíram notícias extremamente fechadas, truncadas, sem informações que dê para a gente concluir. Fala-se que o menino disse que sofria bullying. Ninguém fez uma avaliação ainda desse menino, não teve um psiquiatra da infância e adolescência, não teve nenhum psicólogo, na verdade, nem teve depoimento do menino. Quer dizer, na verdade, a gente está no escuro, né? A gente está sem Eu não poder sei. afirmar A impressão que a gente tem é que estão motivou segurando a exposição, ou evitando a exposição, ou talvez tenha a ver com os pais serem policiais. Bom, acesso à arma é óbvio, porque o pai, sendo policial, ele tem uma intimidade com a arma quase. Entendeu? Agora, realmente é um fenômeno que cresce muito e a gente tem que lembrar, é uma sociedade competitiva, né? É uma sociedade onde cada vez, aquilo que eu comentei, se preocupa menos com o desenvolvimento socioemocional. A gente está tentando muito, dentro da psicologia, vários programas que funcionam também como anti-bullying, tentar desenvolver essa capacidade que a escola se preocupe com isso. Não adianta você só ensinar português, matemática, história e geografia, que você não vai formar uma pessoa. Você vai formar eu queria, inclusive, aproveitar e pôr a Ana Paula nessa brincadeira, porque o que você falou logo de cara foi essa escola que não considera esse aluno como um ser integral e, na verdade, fica incentivando competitividade entre eles. Ou seja, quem é o primeiro que ultrapassa a fila da pipoca, quem é que ganha em primeiro lugar, quem é que ganha na vida, porque, na verdade, o mundo está competitivo, porque tem pouco emprego, e tem muito candidato, e você não faz 3 faculdades, 5 cursos de inglês, você não consegue um lugar, e etc. O mundo está competitivo de uma forma cruel, como a gente não conheceu, inclusive. Né? E aí, como é que a gente vai ser feliz, Ana Paula? Então, é complicado. Para virar headhunter, não é? Porque a globalização não tem volta, né? A competitividade de eu ser formado numa escola no Brasil para concorrer um executivo que foi formado em outras circunstâncias em outros países, para quem se dedica a trabalhar em multinacional, que almeja isso, veio para ficar. Um ponto que eu queria talvez fazer um link, que a Alicia está falando para a minha realidade, é quando você como escola assume o papel de não intrometer, de não agir sobre o bullying, de não intervir muito cedo, você está, de certa forma, com os pais, deixando de formar um adolescente que tem empatia, né? Vem uma criança que pratica o bullying, vira um adolescente sem empatia e que qualidade de executivo ele vai chegar no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de produtividade, pesquisas recentes mostraram que a produtividade está relacionada ao engajamento do funcionário na empresa e, em última instância, está relacionada a quanto feliz eu sou na minha posição e na empresa onde eu estou. Eu não posso ser feliz na posição onde eu estou se eu não for feliz como ser humano. Eu não posso ser feliz sem provocar?
infelicidades no outro? Não, eu posso ser feliz na minha empresa sem ser feliz como ser humano. Eu posso olhar para o meu executivo que está do meu lado com compaixão. Então, a gente sabe o que é o engajamento, como se provoca o engajamento. Primeiro, ele vem da liderança, ele vem de cima para baixo. Depois ele passa por um olhar de empatia. Eu olho para o meu colega, eu percebo que ele tem uma dificuldade, eu venho ajudar. Eu olho para o meu par de trabalho, ou para o meu funcionário, eu percebo uma sobrecarga, eu estou num momento talvez mais tranquilo, eu vou lá e pego uma parte dessa sobrecarga para mim. Só que na base disso tudo tem um ser humano. Se eu não formei bem um ser humano de caráter, se eu não formei bem um ser humano que tem um olhar pelo outro de compaixão, eu não vou conseguir isso. Né? Então, acho que esse link vem dessa história. Exatamente. Qual é o ser humano que eu estou entregando para a vida adulta, para a vida profissional? E você acha que a gente vê isso nas empresas, ou seja, que colaboradores felizes são mais produtivos? Sem dúvida. E, inclusive, isso é um dado comprovado cientificamente. Então, por exemplo, eu estudei nos Estados Unidos, numa universidade... A Jane também. Que é a Universidade de Michigan. Lá tem um professor chamado Cameron, que ele fez um estudo publicado que mostra que, em média, de 20% a 30% no resultado financeiro da empresa. É o impacto de uma sociedade, porque a companhia é uma sociedade, que interage, que é feliz, que tem um olhar de ajudar o próximo, onde a competitividade deixa de ser eu contra o meu colega, mas nós como um grupo para deixar um cliente mais feliz. Então, a gente passa a ser parte de um time que tem um objetivo comum. Se você está dizendo que isso impacta em 20% o resultado financeiro na empresa, não tem nada mais interessante para uma empresa do que, pelo fato de já ter o empregado lá, o seu colaborador, tornar aquele ambiente mais produtivo e mais feliz, afetar diretamente o resultado. Então, eu tenho uma teoria atual do... É um cara muito interessante, o CEO de uma grande empresa. Ele fala que Duke Ellington e Count Basie foram professores para empresas porque eles deram o improviso. A pessoa tem que ter a coragem de se jogar e improvisar em determinadas situações para que aquilo cresça. Então, o jazz, que você, às vezes, você tem uma estrutura, uma harmonia e você pode improvisar ali em cima. Então, estão adotando esse tipo de direcionamento de jazz para grandes empresas. Esse é um nível de compreensão. Na prática, como é que você introduz a felicidade, entendeu? Vou te dar um exemplo. Primeiro, são em pequenos passos. Você não vai conseguir fazer isso de uma forma grande. Claro. Mas eu vou te dar um exemplo bastante prático. A gente tem aquelas avaliações de desempenho anuais. Todo mundo um dia fez, né? E a gente está acostumado a participar dessas avaliações para aprender o que a gente precisa melhorar, né? Nós fazemos um pouco diferente. Nós fazemos as avaliações, e grandes empresas fazem isso, dizendo no que você é espetacular. Então, se imagina uma pessoa que você vai sentar para conversar. Então, eu vou sentar para conversar com o Antônio. Falar, Antônio, olha, você é espetacular na questão de juntar um grupo em cima de um tema. Você é maravilhoso na questão de conseguir ponderar diferentes pontos de vista para encontrar o que é que há de comum. Quando você faz isso, o que você está dizendo para o seu empregado? Melhore o que você já é muito bom. Então, você está... não só melhorando a autoestima dele... Você está usando o potencial positivo. Você está usando o potencial positivo Adorei dele. Isso. Isso Adorei é prático, isso é simples. Porque é exatamente isso. Ou seja, O enfoque não procure os não é no defeitos que ele é das pessoas, fraco. Procure as qualidades. A gente só melhora pelas qualidades, a gente não melhora pelos defeitos. Ninguém corrige defeito. Não tem como. Então, você melhora... né? Eu sento com meu sócio, que, por exemplo, chama Fernando, e falo, Fernando, olha, você é muito melhor do que eu para abrir portas, para pegar o telefone e ligar para alguém para fazer uma venda nova. Mas eu sou muito boa para vir atrás e dar a estrutura que precisa para fechar o negócio. Quando a gente tem assim, uma relação de afinidade, de respeito, você entende um ou outro, o que você faz? Você faz um time mais forte. Eu sei quando é o Fernando e quando é a Ana Paula, né? Não é isso? E tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo. Veja bem, eu acho que a gente não pode se enganar, que é óbvio que existem pessoas que vão ter facilidade, potenciais, vão ser grandes executivos, grandes empresários, ou enfim. E outros que têm maior dificuldade. Não necessariamente quem é o escolhido
para sofrer bullying, né, por quem pratica, ele é fraco, mas ele tem algo diferente que facilita torná-lo mais vulnerável a ser escolhido para sofrer o bullying, tá? São as minorias, ou é um sotaque, ou é um jeito de se vestir, ou é o mais afeminado entre os meninos, ou mais masculinizado. É aquele que tem algo diferente. Está sempre ligado ao preconceito, né, Lúcia, pelo visto, e não ligado a características... Lógico. Mas isso não quer dizer que ele seja incompetente. Agora, você acaba tornando ele incompetente tanto que você oprime. Ele sofre tanto constrangimento que a autoestima vai lá para o subsolo, como eu digo. Tá. Né? Não tem Bom, vamos lá, gostei do espetacular, sobretudo que espetacular. Olha, Bruno, eu acho você espetacular. Aliás, você é espetacular mesmo. Você também. Me lembrou uma frase do Caetano que fala que o elogio às vezes cai bem, né? Sempre cai bem, né? Vou te dar Começar logo elogiando. Agora vamos elogiar todo mundo agora. A coisa que mais dói, a coisa que mais dói é quando um pai diz para você, na terapia, né? O pai diz assim, mas não fez mais que obrigação. Mas fez, não fez? Elogia. Claro que elogia. Parece que não se pode elogiar pequenas coisas ou vai achar que não é obrigação. Elogia, porque uma coisa eu sempre digo, o elogio só ajuda, só sobe quem a gente puxa para cima. Mas, Vera, ao mesmo tempo, eu acho que é uma condição básica, assim, na minha opinião, a família tem que prestar atenção na criança. O meu neto tinha 2 anos, estava na gangorra com uma menina de 4, fica de castigo, em cima e embaixo, tarará. Aí eu deixei a menina sair antes e ele começou a chorar. Eu queria sair primeiro. Aí eu expliquei para ele que ele era um serzinho, um garotinho que tinha que cuidar da menina e blá, blá, blá. Então a menina, você é um homem, você é um rapaz, tem que cuidar da moça. Totalmente errado, hein, meu bem? Não, aí eu falei assim... Você é um homem, então não tá bom isso. Não, hoje não tá, gente. Tem que chamar de advogado. Homem não chora, né? Não, aí você Homem não chora, pelo amor de Deus, a menina, que você, né, mas o homem tem mais força que mulher mesmo. Por isso que a rede de vôlei é mais alta também. Outro atleta lá. Aí assim, não é, não? O time Então assim, eu disse, você cuida da Giovana. Aí quando a gente foi para os Estados Unidos, tinha um negócio de pular numas bolas. Ele viu 2 meninas, ele pode passar. Ladies first. Falei, que uau! Aí no táxi, abri a porta, entra meu amor para ir para natação. Ele falou assim, vó, primeiras damas. Aí o taxista falou, não acredito, ficou na cabeça. Como é que pode, né? A gente Conversando, a gente consegue as coisas, né? A gente tem que ter um olhar mais atento para o ser humano. Além do espetacular, filho, né? Vamos lá. Tem que olhar mais atentamente para os filhos, né? Tem. Mas o grande problema, né, que dificulta o bullying, fora a passividade de alguns que, tipo, empurra com a barriga para não se preocupar e não ter que se envolver, é uma questão de que quem pratica tem uma habilidade de camuflar. Se você perguntar muitas vezes primeiro, quem sofre não conta para os pais, muitas vezes com medo do pai fazer alguma coisa e piorar ainda. E na escola também, as professoras, as coordenadoras, muitas vezes não sabem. Primeiro, geralmente isso é numa hora de recreio ou na saída, já não está mais atento, não estão mais atentos às crianças. E segundo, quando eles camuflam. Ninguém ouve, ninguém sabe. Bom, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente vai continuar com Sem Censura depois, ok? Até já. Voltamos com Sem Censura. Vamos lá. Bruno, temos perguntas? Olha aí, tem até pedido de alô. Se liga aí, Flávio Lima, essa é pra você. Ele é de Nova Iguaçu, ele manda um alô, fala que adora o Sem Censura, mandou uma mensagem aqui super bonita pra gente. Só tem um defeito, ele é botafoguense. Mas não é defeito nenhum. É defeito. Eu sou fluminense. Né? Pode ser. Só os flamenguistas dizem que é defeito. Os outros não dizem. Não. Tá certo, Flávio. Valeu. Continue, Botafogo. A Márcia do Alibe Forte, Belém, tá mandando um beijo, tá vibrando aqui pela presença da Jane e do Márcio. Tem pergunta, Daniel Castro, ele quer saber por que as empresas do Vale do Silício nos Estados Unidos são consideradas a menina dos olhos das pessoas que buscam associar sucesso na carreira e felicidade. As empresas do Vale do Silício trabalham normalmente com tecnologias de ponta, né? Então, elas perceberam na sua criação que o mais importante era a criatividade. E tudo que você precisa para a criatividade, em primeiro lugar, é estar bem.
tá feliz, né? E esse ambiente tradicional que a gente usava, de ter uma sala fechada, uma mesa, um computador, de certa forma ele foi percebido como um obstáculo, ele tolhe a criatividade. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram expandir esse espaço de convivência comum para fazer com que os times fossem mais colaborativos e a criatividade fluir melhor. O que a gente tem que se preocupar sempre, e eu estava conversando com o presidente de uma multinacional outro dia, ele falou, instalei aqui uma sala de descompressão e agora ninguém quer voltar para a mesa de trabalho. Então, assim, o bom senso, ponderar as coisas é importante, mas é por isso que elas fizeram esses ambientes maiores de convívio. Quer dizer que está todo mundo na sala de descompressão para o resto do dia. Aí não dá, né? Não vai melhorar a produtividade desse jeito, tem que tomar cuidado. Ok, Ana Paula, último conselho antes de eu passar para conversar com o Antônio Gilberto, pode falar. Eu acho que a gente tem que ser mais humano com o outro. Eu acho que a gente vive numa sociedade onde a gente aprendeu a ser muito individualista. Não existe projeto, não existe time de um sozinho. Estrela solitária não ganha campeonato. Não. Então, o que a gente observa é que são times que se relacionam bem, que produzem bem, todos produzem, não é? Não estou falando aqui de uma utopia onde um trabalha muito e o outro não trabalha. Mas quando isso funciona bem, o cliente percebe isso. O cliente passa a ser mais bem cuidado. Ele percebe que existe uma harmonia. Então, acho que esse é o meu conselho, que as pessoas procurem formar times com as pessoas que eles têm afinidade, que possam fazer aquele ambiente um ambiente mais produtivo. Naturalmente, isso vai passar para o cliente final, não tenha dúvida. Maravilha. Obrigada. Vamos lá, Antônio Gilberto tem um lindo espetáculo. Fala do seu espetáculo. Obrigado. Então, eu vou até pegar aqui a fala da nossa companheira, da Ana Paula, aqui companheira do programa, que é a questão do humano, né? E a gente que faz teatro, que trabalha com a arte, né? A nossa maior preocupação, a música também, claro, é o outro, né? Todo o nosso trabalho é para o outro e a nossa preocupação, no caso de um trabalho teatral, quando você está apresentando algum trabalho que traz uma crítica, é para o outro conseguir se espelhar e tentar reformular, tentar, né, refletir e modificar, né, transformar, né. Então, esse trabalho, o tempo é só uma questão de cor, vem com essa proposta bem nítida, é um trabalho que aborda basicamente as relações afetivas nas suas diversas possibilidades e modalidades, dentro do que foi a amostra que se escolheu, a partir de um grande estudo da obra do Caio, que é um autor fantástico, que faleceu em 96, mas que tem toda uma nova geração que redescobriu ele. Ele tem blogs, sites que foram criando. Ele morreu muito jovem e no auge do talento. Exatamente. E todo mundo adorando o Caio Fernando Abreu. Adorando. E os textos dele muito atuais, falando dessas questões existenciais, né, da relação das pessoas, da afetividade, da sexualidade. Então, o nosso trabalho, ele apresenta vários contos, são 4 contos, uma crônica e vários fragmentos de textos dele abordando isso. Pois é, Antônio, eu estava lendo a respeito do seu espetáculo, ele diz assim, nós apresentamos, em média, 8 textos. Eu digo, como assim, em média, 8 textos? Vocês trabalham em cima de 8 textos, ou é mais textos, ou tem tanta interatividade que, de repente, varia? Não, são 8 tempos que a gente dividiu o espetáculo, né? Ah, então explica, tá. E aí temos 4 contos, uma crônica e alguns fragmentos que foram todos costurados por mim na dramaturgia, e que é quase que uma conversa do ator com o público, esse final, né? Quer dizer, então você pegou toda a obra inteira do Caio Fernando e estudou? Estudamos, eu e o Maurício Silveira, que é o ator, é um solo esse trabalho. E aí a partir disso, você selecionou eu e vocês selecionei. Selecionaram em função do que ficava melhor em cena? Do que ficava melhor em termos de uma coerência nesse conteúdo. Tá, que é das relações humanas. Exatamente. Então, ali a gente tem vários exemplos de situações, né, que provocam várias reflexões em cima desse tema. Tá. Olha só, tem umas fotos, né, que você trouxe. Vamos passar as fotos? Vamos. E você vê mais ou menos do que você pode passar, Emília, quando você quiser. O espetáculo, ele teve uma pré-estreia num festival em homenagem ao Caio, que foi em Porto Alegre, agora no final de setembro. Nós fizemos ainda 3 cidades a convite da Secretaria de Cultura de São Paulo, antes de estrear oficialmente no Rio,
agora no 6 de outubro, né? Tá. E nós estamos lá na Cidade das Artes até dia 12 de novembro. Sexta, sábado e domingo, né? A que horas vocês estão? Nós estamos na sexta e no sábado às 21h e no domingo às 19 horas, lá na Sala Eletroacústica da Cidade das Artes, que merece ser visitada, independente do nosso trabalho, porque é um lugar fantástico. E a Cidade das Artes agora ela está melhor servida com muitas atrações. Não, de metrô que eu estou falando. Também porque de transporte. O problema todo da Cidade das Artes é que ela ficava muito isolada ali. Exatamente. E, na verdade, outro dia eu peguei o BRT para ir até a Taquara. E você desce ali na Cidade das Artes, na boa. Desce dentro, então, na Alvorada. Você pega o metrô e você desce dentro da Cidade das Artes. Então, é o máximo. Você consegue ir e voltar. É facílimo de chegar lá. E é um lugar lindo. Muito. Está com uma programação muito interessante, que a Bel Kuttner, que é a diretora artística, está realizando. E, então, movimentou bastante e ocupou aquele espaço fantástico. Não, vamos lá. Então, diz para mim, porque eu fiquei interessada em cada textinho. Perfeito. Porque são... É um monólogo, mas não é, porque tem... Sim, são várias histórias e o ator... situações. São várias situações e o ator aponta esses personagens todos, que tem homem, tem mulher, tem um gay, enfim. São vários personagens, cada 2 ou 3 em cada história, né? Tá, e ele faz um só. Ele faz o narrativo e o dramático, ou seja, ele narra, porque esses contos, esses textos do Caio, é importante dizer isso para o espectador, eu trago eles para a cena, é meu 8º trabalho nessa linha. Eu trago a literatura sem adaptação. Não tem adaptação teatral. É o conto como ele está no livro. É o texto dele, ou seja, não tem mais ninguém ali dentro. Tem o dramático, que é o conflito, é o diálogo, que é feito pelo ator também, e tem o narrativo, que é a voz do Caio, que é o narrador, que o ator, nesse caso, se dirige à plateia, quando narra essa história, né? Então, os textos todos estão lá no espetáculo, costurados pela minha dramaturgia, mas como foram publicados. Não tem uma adaptação teatral. Você adora literatura? Adoro. É o 8º trabalho nessa linha e é muito rico porque o espectador ele é convidado a participar de uma maneira mais ativa com a sua imaginação, com a sua, enfim, criatividade, porque como eu estou narrando paisagens, situações, não estou mostrando isso, eu digo é o ator, né? O Maurício que faz brilhantemente o trabalho. Foi uma escolha certíssima para fazer esse É a primeira vez que você está trabalhando com esse ator? Segunda vez. Nós trabalhamos juntos em Maria Stuart, aí um texto dramático do Schiller, que eu dirigi em 2009, com a Júlia Lemert e a Clarice Nisquet protagonizando. Eram 15 atores e Maurício era um dos atores desse espetáculo. Aí nos conhecemos, né? E tivemos esse reencontro agora, movidos até pela mesma vontade de falar sobre esse tema. Quer dizer, na verdade, depois de pegar 15 atores, você está descansando, né? Mas fiz muitos monólogos, aquela eu coisa adoro assim, os gente, monólogos. Só relaxamento. É aquele tipo assim, vamos cantar só música que a gente gosta. É muito bom você se debruçar só sobre um ator com todo o tempo que, né, o ensaio te propicia. A gente consegue aprofundar bastante. Esse trabalho, ele tem, do início dele, assim, que é as primeiras conversas, até escolher o autor e mergulhar na obra desse autor, são 12 meses praticamente. É engraçado, né? Demora muito tempo, né? Demora, é um processo. Quanto tempo o espetáculo dura? O espetáculo dura 1h15. Cara, ele deve ficar exausto. Não, porque sozinho, gente, tem que falar. Sozinho, né? E vivendo tantas situações de emoção. Não tem, são situações diferentes, você tem que passar de um personagem para outro. E você está com... Não tem muito como, você não tem onde se apoiar em cena, Não, né? E o exercício da minha encenação, realmente, ele é todo em cima do ator. Eu não tenho nenhum disfarce ali. É o ator, o Bruno é ator, ele deve ficar morrendo de vontade de fazer uma coisa dessa. Do trabalho que o Maurício realiza. É difícil. Agora eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber como é que é adaptar um conto ou um texto, né, literário para o teatro. Tem uma diferença? Ele não faz isso. Tem. Porque quando você adapta para a linguagem teatral, você transforma aquele romance ou aquele conto no diálogo dramático. Você entende? Você tira toda a narrativa dele. Você tira as descrições que na leitura você tem. Eu trago isso para dentro de cena e procuro extrair a teatralidade que isso tem. E os contos do Caio são muito teatrais. Eu gosto muito dessa ideia, sabe por quê? Porque, na verdade, a literatura, como toda arte, como todo exercício de falar para alguém, ela é teatral. Sim, ela é nesse sentido. Demais. Não é uma coisa para dentro. Você, quando escreve no papel, você está falando para o outro e aí já está numa situação teatral, né? Eu vi a Beth Goulart fazendo Clarice, que
Eu fiquei impressionada, fui 2 vezes. Assim, É um lindo trabalho. Belo trabalho, porque ela sozinha também, assim, Exato. conseguia levar a gente para aquele mundo da Clarice de uma forma espetacular. É muito interessante, é uma experiência bem intensa e tem a parte final do espetáculo é um diálogo dele com os espectadores, onde a gente não sabe se é personagem, se é o próprio Maurício que está falando. Mas ele faz perguntas? Não. Ele fala, conversa. ele contracena, como eu estou aqui conversando Eu quero com a ver Jane. muito. Sem tocar nela, sem eu sei, precisar trazer ela para a cena, mas o espectador não tem lugar para responder, ele não pode dizer, eu não acho nada disso. Está livre, se alguém quiser dizer, pode. Mas não é convidado nem forçado a isso. Né? E mais ele deve rezar para que tal não aconteça, né? Porque mas pode, ele está preparado se alguém fizer isso ou Imagina. falar, não tem problema. Imagina a situação. Mas é muito interessante disso. essa relação. Incrível essa ideia. Onde o teatro sai de dentro e vai para fora, na plateia, e ao mesmo tempo o teatro está lá na plateia, né? Maravilha. Então é uma experiência bem interessante, estão todos convidados para essa aventura, esse mergulho, né, na obra do Caio e nessas questões que foram, né, o foco do nosso trabalho, as relações afetivas. Maravilha. Com a sua atualidade incrível, né? Embora sejam textos escritos dos anos 70, 80, 90. Maravilha. São extremamente muito boa atuais. Ideia, muito boa ideia. Vou pedir para a Jane e para o Márcio tocarem mais um pouquinho. Com uma condição. Ai, meu Deus. Todo mundo tem que cantar. Você canta. Eu já ouvi. Olha só, eu só queria te pedir uma coisa. Se der para cantar 2 músicas, você canta? Porque a gente nunca sabe o tempo da música, do tempo que nos resta. O tempo que nos resta. Lato senso. Tá, mas essas daqui. Aí você não está preparada para isso? Não, a gente está. Vocês estão preparados. Nós 2 somos 2 amigos de 40 vão lá, anos. Vão lá enquanto eu me despeço da plateia. Tá? E deixa eu agradecer muito aos nossos convidados, ao Antônio, Ana Paula, Lúcia, a vocês que nos acompanharam de casa. A gente agora vai para o Facebook e vocês podem vir com a gente. Aí a gente vai ter mais perguntas, mais conversa, segredos incríveis serão revelados. Mas, se não, a gente volta amanhã às 5 e a gente vai terminar o programa ouvindo pelo menos uma das músicas do show da Jane do Bock e do Márcio Lotti, que vão estar 28 na Sala Baden-Powell, era isso, né? Então tá, a gente vai ouvir o quê? True Love. True Love, aí. Yeah. Bing Crosby e Grace Kelly e Vera cantando com a gente, todo mundo. I give to you and you give to me true love, so on and on it'll always be true love, For you and I have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me true love, for on and on it'll always be love forever true. Que delícia. Então tá, muito bom. Mais. O que pode ser? Smile, though your heart is aching, smile, even though it's taking. When there are clouds and the stars you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Já estamos no Facebook, Bruno? No Facebook. Então volta para cá para nós agora. conversarmos. Vamos lá. A capela, hein? Gente, que O músico poder, não que veio. poder. Primeira voz, segunda voz, tudo. Deus. Um contracanto, TV canta Brasil. tudo. Vocês Você arrasa. Eu adorei você. Deus me livre, Jane. A NET. Não, Ah, não, tudo podia Ela dar é uma maravilhosa. desafinação safada, mas não dá. Eu Que quero coisa ver essa deliciosa. Por favor, vai ser um prazer receber Se vocês vocês. quiserem. Vamos lá, estamos no Facebook, Claro, Jane. No Face. Estamos no Facebook, é verdade, ao vivo no Facebook. A gente saiu da televisão, E estamos no agora é Facebook. pro mundo, né? Agora é para o mundo, exatamente. Da Por Lapa favor. pro mundo. Olha aí, tem gente Tá assistindo a querendo que a gente gente, sinta medo. tem gente assistindo a gente pela primeira vez. Com Mari imagem. Catalunha, ela Facebook disse que é a com primeira vez que assiste o Novo Sem Censura. Ela Na tá achando- Catalunha? Não, Mari é o nome dela, Mari Catalunha. Ah, já que ela estava lá na Catalunha, já ia dizer Barcelona Livre, Barcelona Livre. Ela disse que está achando tudo muito legal. Fábio Baeta, sempre aqui comparecendo nas mensagens, ele faz um relato aqui. Ele disse que ele sofreu bullying na escola. Na época, ele não sofria, não entendia, ele sofria calado, mas ele superou tudo com autoestima e ele sabia que não era aquilo que as pessoas falavam. Tem relato também do Alexandre Tomé. Ele disse que a filha dele, quando era pequena, sofreu bullying de natureza racista. Nas 2 vezes, queixou-se com a professora. Na terceira, partiu para o confronto. Hoje é uma pessoa totalmente resolvida, sem traumas. É uma excelente advogada e pacifista. E ele disse que ela, depois disso, nunca mais foi vítima de bullying. Aí a Gabriela Rosário, ela disse que tem bullying nas universidades. E ela fala do caso da Unesp, em São Paulo. E tem bullying nesse ambiente, assim, mais de adolescente, não, de adultos, De adulto, jovem adulto, jovem né? adulto. Tem trabalho, né? Nas relações de trabalho, eles usam até um outro termo. Assédio. Mas você tem o assédio sexual, assédio moral. Mas tem nessas diversidades. Agora, essas pessoas que superaram, realmente algumas pessoas podem superar, mas tem que ter realmente uma personalidade com uma estrutura, uma resiliência muito grande para poder lidar com tudo isso e sair de cabeça em pé. Né? Não é fácil, Porque não. não é fácil. É possível, mas não é fácil. Porque eles até acabam... O ataque é muito em cima das pessoas mais fragilizadas Frágeis. com alguma questão. Agora, Vera, o Márcio Gomes, ele colocou a culpa pelo fato de não ter o engajamento, assim, na maioria das empresas, das pessoas, no horário comercial. Ele diz, o que acaba com engajamento é o tal do horário comercial. Eu sempre digo que as ideias não surgem apenas em horário comercial. Tem gente que é mais criativa à noite, outros funcionam melhor de manhã. Como é que a gente vai igualar tudo isso? Ele tem razão, é uma complicação. O horário comercial já se instalou aí, o horário flexível, muita gente agora trabalha para o home office, você tem diferentes fusos horários, dependendo com que país você trabalha. Agora, a criatividade também é importante o executivo aprender a canalizar. Então, se a minha criatividade surge à noite, talvez eu tome nota para amanhã poder produzir sobre aquilo. Outra coisa, a gente trouxe outro dia, ele é geógrafo, eu acho que estava falando de mobilidade urbana, que disse que a gente perde um mês. Se você tem um trajeto de casa para o trabalho de 1h30, você perde um mês inteiro, né? 30 dias de trabalho só indo e vindo. E ele dizia, então, que ele achava muito melhor você trabalhar de casa. Essa palavra, trabalhar de casa, eu me suicido, entendeu? Tudo que eu gosto é sair de casa e não trabalhar em casa, entendeu? Mas parece que essa história de trabalhar em casa é criativo. Então, aí depende da personalidade, Você acha que depende de personalidade? Acho que depende da personalidade, o tipo de trabalho que você executa e a cultura da sua empresa. Então, você tem companhias que tinham funcionários trabalhando em home office que mandaram buscar os funcionários e falaram, olha... Não deu certo. Não deu certo, por N motivos. Você tem o Yahoo nos Estados Unidos que fez isso. E você tem outras empresas por corte de custo, por melhoria da qualidade de vida do funcionário, pela questão da mobilidade, enviando funcionários. Independente de onde você trabalha, é a rede que você vai criar. Então, se eu trabalho em time, qual é a filosofia desse time? A que horas esse time se reúne? Qual é o aparato tecnológico que eu preciso ter para isso funcionar? Então, eu trabalho em time, mas eu não estou conectada? Como é que faz, né? É verdade. Como é que eu faço a separação do que é o meu privado do meu particular, né? É uma questão que precisa ser discutida. Então, eu acho que trabalhar em home office não tem nada demais, muita gente gosta. Eu, particularmente, acho interessante algumas opções, mas eu também acho que só home office te deixa muito isolado.
Eu particularmente, também sinto falta desse ambiente de estar com as pessoas, sair, de sentar para conversar, de fazer o time físico, de trocar né? experiência. Além da invasão da privacidade, né, que se perde em geral. Sim. O meu primeiro trabalho foi só home office. O único compromisso que tinha era segunda-feira, tinha uma reunião, todo mundo tinha aqui, mas o resto da semana, assim, era de casa. Você gostava? Gostava. Eu trabalhava muito mais. Assim, a sensação era que eu trabalhava de 8 da manhã a 10 da noite. Mas uma coisa também que eu acho interessante, que eu não sou tão jovem assim, mas essas novas gerações... Ele não parece, mas ele tem 55 anos. Dá para perceber, né? A gente vai pedir a bênção a ele. Tem revelações aqui. Vamos pedir bênção a ele. Olha aí, ó. Mas a galera que é mais jovem ainda, eu acho que eles já chegam no mercado de trabalho meio que habituados. Eu sei pela minha experiência, assim, eu já cheguei e foi difícil depois ir para uma empresa com uma rotina. Sim. Você já... Se você pensar que 1/3 das profissões que vão acontecer em 10 anos a gente não conhece, a gente não sabe quais são. Então, eu sempre brinco, fazendo palestra para a universidade, o que acontece quando a medicina se funde com a nanotecnologia? O que vai acontecer quando o robô virar o seu melhor amigo? Pois é, nós tivemos um cirurgião agora, justamente cirurgia robótica. Só cirurgia robótica. Maravilhoso. Né? Assisti, maravilhoso. Você viu? Viu o vídeo da interessada. Não, e ele, quando ele falou da cirurgia de próstata, que é a cirurgia das mais invasivas e das mais destrutivas, que diz que dá para fazer, que não acontece nada, entendeu? É sensacional. Aí você fica encantado. É sensacional. Sensacional. Eu conheci um trabalho maravilhoso feito na Suécia, ainda não está em produção, então um estudo. O que eles fizeram? Eles pegaram crianças que têm um câncer muito avançado, que já não podem ter contatos com o ser humano, assim, com outras pessoas regularmente, porque a imunidade está muito baixa. Então, eles estão desenvolvendo um urso de pelúcia, que dentro do urso é um robô. Então, um urso de pelúcia especial, não pode soltar pelo e tudo. E nas mãos dele tem sensores. Então, o urso é capaz de jogar com a criança, o urso é capaz de ler a historinha para a criança. Só que atrás daquele urso tem um psicólogo, tem um educador. Caramba, então, a voz do situação, urso, né? O urso, a voz passa uma ideia de pessoa. Então, ele consegue identificar se a criança está mais triste, ele consegue brincar com a criança. Então, você tá vendo o que é que a tecnologia faz para melhorar a vida de para dar pessoas que essa têm coisa de interação, de apego que precisa, né? A gente sabe que o ser humano não ela vive está numa sem. situação muito complicada, muito vulnerável, né? Agora, Tanto eu acho que tem evolução coisas na medicina, na informática, mas nas leis ainda vão ter que se adaptar. É uma não realidade consegue nova, né? chegar perto da evolução toda. Mas a gente sabe, né, a gente que trabalha nessa área, que pelo menos 1/3 das profissões do futuro a gente não sabe quais são. A Jane falou em leis, tem uma pergunta da Regina Vale, ela pergunta se no Brasil a prática de home office é regularizada. Então, agora essa nova regulamentação da CLT vem para conversar sobre esse assunto. Vamos ver como é que os juízes vão interpretar isso no futuro. Tá. Mas é interesse, eu não sou especialista no assunto, é interesse que isso venha a regulamentar esse assunto. A lei precisa acompanhar a realidade. Pode até ser que num passo mais vagaroso, mas ela tem que acomodar a situação da realidade. Eu fiquei impressionada com isso que você falou, que você trabalhava muito mais. Muito mais, muito mais. Mas também, mas é porque o clima é muito diferente também. Era uma empresa pequena, era uma empresa de Não, mas eu conheço muito jovem que trabalha muito, entendeu? Sobretudo em começo de carreira, que dá o que tem e o que não tem, entendeu? Gente que fica muito cansada, que Mas entra tem com que pique ser muito pesado. Tem que ter um tipo de trabalho, né, onde as pessoas não sintam tanta falta da interação social. Né? Eu acho que o ideal do mundo vai ser uma mistura dessas duas coisas. Dias onde você tem uma necessidade de maior foco, você precisa fazer um trabalho mais individual e você tem essa opção. Dias que você vai marcar a reunião do time, você vai fazer a consolidação do que cada um investigou, do que cada um aprendeu. O dia que a empresa vai ter confiança, quer dizer, vai ser um mundo tão bacana que a empresa vai dizer, eu vou ficar em casa hoje e você vai ficar em casa hoje. Né? Mas tem isso também. As metas no sistema, pelo menos no meu caso, no sistema home office, eram assim, altíssimas. Sim. Era meio que o preço que todo mundo pagava e todo mundo vai ficar fazia. em casa, mas também ninguém vai trabalhar pra caramba. Né? Olha aí, Roberto Cabral Silva... Não, Roberto não, essa eu já li. A Anitta Rocha, ela pergunta como é que os pais podem saber que o filho está sofrendo bullying.
ficando atento a esse filho, abrindo um espaço, né, nessa família para que o filho tenha liberdade de colocar aquilo que ele está, o que está acontecendo, o que ele está sentindo, como é que está na escola, não sendo críticos, não tomando atitudes em acordo com o filho, porque muitas vezes é o medo que o pai vai na escola, vai fazer um escândalo, né? Então, eu acho que, enfim, funcionando junto. Se esses pais estão próximos, se existe uma interação verdadeira, uma liberdade de expressão, é bem provável que esse filho, mesmo com um pouquinho de medo, ele acaba se sentindo com maior segurança, dividindo isso com esses pais. Alguns anos atrás, a minha turma de colégio resolveu se reunir e a gente foi procurar todo mundo. E a gente encontrou duas, era um colégio só de meninas. A gente encontrou duas que disseram, eu não quero ver vocês. Não quero, tenho péssimas lembranças daquela época. Que pena, né? E não são pessoas que eu me lembro. Complicado, olha quantos anos, isso é que é guardar essa raiva aí permanecendo. Com razão, né? Sim. Com razões. Eu tenho um filho de 8 anos. Que não teve oportunidade de expressar. Sim. Eu tenho um filho de 8 anos, chama Arthur. A gente abre um espaço na hora do jantar, a gente faz questão, na medida do possível, né, de estar com ele sempre, e a gente pergunta o que melhor aconteceu na sua escola hoje? O que foi mais bacana do seu dia hoje? E aí ele fala, porque sempre falar do bacana é mais fácil para a criança, né? E o que você gostaria de ter mudado? E aí você começa a perceber sinais. Né? Você percebe, por exemplo, em outros casos que eu já vi, crianças que o desempenho escolar começa a piorar, criança que começa a dizer que não quer ir para a escola, criança que volta para casa chateado, vai para o quarto e fecha a porta. São sinais de atenção, mas quando você começa a perceber, está na hora de você investigar melhor. E eu acho que uma das coisas também que é muito importante, não só isso que você está chamando a atenção, de prestar atenção o que é quando o filho começa a não querer ir para a escola, ou cair nota, ou se afastar, não ter amigos. É também a questão de você validar, porque às vezes os pais, mas você tem que reagir. Mas eu não consigo. Então, o que você está cobrando do teu filho? É o que ele tem para dar ou o que ele não tem para dar? Legal. Então, a gente tem que proteger, você prefere não falar porque ela vai ser mais criticada ainda com os pais. Né? E vai ser cobrado dela o que ela não sabe fazer. Mas você enfrenta, bate no menino. Eu sempre digo que a profissão de pai e mãe é uma profissão que requer um alto nível de profissionalismo e só tem amador. O pior é que a gente vira pai e mãe à medida que a gente exerce. Não dá para fazer primeiro uma mestrado, doutorado. Não dá para fazer mestrado, doutorado. Não tem. E cada filho é diferente, teria que fazer de novo a faculdade. Também. Porque depende da personalidade. E nada da criança, justifica, né? porque se você errar, você erra. Entendeu? Não se pode se dizer, olha, desculpe, errei, errou. Não, o problema é você estar atento, estou errando ou não. É a intenção que eu acho que é muito importante, a capacidade de rever o que está acontecendo e modificar. Eu costumo brincar na minha casa que um bom pai e mãe ele é especialista mundial no seu filho, né? Você tem que estudar todo dia, né? O seu filho vai crescendo, as dificuldades que ele vai enfrentando são diferentes. Então, o seu filho é muito pequeno, sua preocupação na escola, ele comeu? Ele foi ao banheiro, né? Ele dormiu? Aí o filho cresce um pouco, ele está alfabetizando, ele está feliz, o filho cresce mais um pouco, você vai se preocupar com bullying. Então, bons pais estão em constante aprendizagem. Não tem uma cartilha, né? São eles que nos ensinam. Né? O Bruno Bettelheim, grande psicólogo, seu filho de 6 anos, eu li, eu estudei psicologia. Está dizendo que ela então, não, mas eu gosto de psicologia. E aí eu pensei assim, cara, eu tenho que ser sincera. Se eu estou com raiva, ele vai me ver com raiva. Se eu não quero mais esse cara, tchau, vou casar com outro e dane-se. Eu não vou ficar com regras e... O filho tem que conhecer você como você é. Eu acho bacana essa abertura hoje de 2 pais gays com uma criança, maravilhoso. Sim. Sabe? Eu acho tudo lindo que a sinceridade está maior. Está mais transparente. Antigamente era muita coisa reprimida, muita mentira. Hoje você pode ser você como você quiser. Isso para mim é o máximo. Assim. Deixa eu te dar um posicionamento meu e da literatura, né, em geral. Acho que flexibilidade é uma coisa importante, liberdade de expressão, mas os pais têm que também lembrar, eu acho que de uma coisa, limite é amor.
Limite é amor, isso que eu falei, tem que dar então limite. as pessoas confundem Sem um limite, pouco. não, nunca limite. Eu faço Não, mas uma as pergunta, pessoas que não têm limite são pessoas que não são atentas aos seus filhos. Tem Porque que ter se limite, você é atento ao seu filho, se você olha para ele, você dá respostas. Uma pessoa sem limites é uma pessoa que não tem nem perguntas nem respostas, é uma pessoa solta, largada. Tem muito limite. Se você sim. olha para o seu filho, se você cuida dele, você tem limites naturalmente. São os teus, né? Olha, eu tenho uma pergunta. Tem um limite, não pode deixar. Eu dei muito limite, mas a cara. gente não deixa. Limite demais. Eu faço uma pergunta Eu não gosto com muito de muita coisas que tem que ter frequência. limite. Eu não acho que tem limite. Eu tenho uma pergunta que eu faço com muita frequência aos pacientes, aos pais, né? Quando eu estou atendendo criança. Você é mãe ou pai, amigo ou amigo pai? Tem gente que não sabe a diferença. Você é mãe amiga ou amiga mãe? Se tiver que Como? escolher, você O já que você faz, está né? perguntando, dizer para mim assim? Não sei, não tem diferença. Eu me lembro da minha filha me dizendo, mãe, eu não sou sua amiga, tá? Você é minha mãe, tá? Limites, mãe, por favor. Mãe, limites, mãe, por Tava favor. pedindo. Não, ela põe os limites em mim. Exatamente. Meu filho limites com em mim. 18, mas ele não dirigia com a chave do carro. Eu digo, Exatamente, não. foi ela que pôs. Mas todo mundo no prédio, mas você não. Você vai nas marginais lá em São Paulo, comigo do lado, já tinha feito autoescola, não vou largar o carro, porque eles ensinam numas ruas muito fáceis de dirigir. Agora você vai ver o que é bom para tosse, atrás de caminhão, bora. Sabe assim, aí eles, mãe, você é muito diferente. Eu sou diferente, mas é a única mãe do prédio que sempre levou todo mundo para o shopping, para danceteria. Quem era motorista? Era Oficial. eu. Entendeu? Assim, então, eu sou a mãe chata. E onde é que dormem todos os meninos do prédio? Aqui. Então, assim, deixa essa mãe do jeito que é. Hoje ele é igualzinho com o filho, todo cheio dos limites que você está falando. Não pode, não pode, não pode. Criança pede o limite. Pede, Maravilha. com certeza. Gente, podemos Porque terminar o programa? Porque assustador até o pra programa tem limites. Porque já foram ultrapassados há muitos. Há muitos. Olha só, nosso programa já ultrapassou pelo menos uns 10 limites. Bom, Jane, foi um prazer enorme, Márcio também. Muito obrigada. Antônio, uma Obrigado. delícia. Voltem sempre, Ana Paula e obrigada. Lúcia, vocês também. A gente volta amanhã. Bruno, Beijo. quero você aqui. Vamos Você. estar. Até lá.